Você é rico? É provável que você nunca seja. Se você não nasceu em família rica, as chances de enriquecer são pequenas, e não é por falta de esforço. A verdade é que a escada que todos nós fomos orientados a subir foi puxada para cima. Em seu lugar, há um sistema que mantém os ricos no topo e exclui os demais. No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos por que você nunca ficará rico e como o jogo sempre foi manipulado. O dinheiro tem subido para o topo da escada socioeconômica há décadas, mas o problema piorou muito recentemente. Em 2023, a Oxfam revelou que 1% mais rico ficou com 2/3 dos Estados Unidos, dólares dos Estados Unidos, 42 trilhões gerados desde 2020. Já os outros 99% da população ficaram com o restante. E se você tem trabalhado duro em um emprego em tempo integral só para pagar o aluguel e as contas em uma grande cidade, você já sabe. Construir riqueza ou até mesmo economizar para uma emergência ou uma visita inesperada ao médico parece quase impossível. Para começar, os salários não estão acompanhando o custo de vida. Segundo o Pew Research Center, o ganho médio por hora atingiu o pico em 1973 com Estados Unidos dólares dos Estados Unidos, 4,03, equivalente a Estados Unidos dólares dos Estados Unidos, 23,68 em 2018. Ajustando pela inflação, as pessoas hoje têm quase o mesmo poder de compra dos anos 70. Por que os salários não acompanham? Um motivo é o declínio dos sindicatos. Além disso, há uma quantidade crescente de trabalhadores competindo por cada vez menos empresas. Negócios independentes e pequenos estão sendo cada vez mais expulsos do mercado, enquanto grandes empresas crescem e se fundem para formar conglomerados ainda maiores. Economistas renomados de várias universidades calcularam que desde 1930, a participação das maiores empresas na economia dos Estados Unidos da América subiu de 70% para 90%. A participação em ativos do topo de 0,1% das empresas subiu para 80% e 8% antes era 47%. Essas empresas controlam o mercado com mão de ferro, pois a concorrência entre poucas corporações, um oligopólio, não é competição real. Isso é ruim para startups, empresas independentes e para quem quer enriquecer. Ser empreendedor e criar uma empresa do zero costumava ser um bom caminho para alcançar a classe alta, se tivesse sucesso. Segundo Brian Head, em 2019 o patrimônio líquido mediano das famílias autônomas era de $380 mil, mais de 4 vezes o das famílias de trabalhadores, que era de $90 mil. Os custos iniciais subiram ao longo do tempo por causa da inflação e do índice de preços ao consumidor. O custo médio de uma startup é cerca de $40 mil no primeiro ano, aumentando para centenas de milhares se for uma loja física ou restaurante. Isso mostra que ser empreendedor depende cada vez mais do dinheiro disponível desde o nascimento, independentemente do que contas do Instagram com homens de charuto dizem. Talvez por isso o empreendedorismo americano esteja em declínio. A Fundação Ewing Marion Kaufman revelou que startups eram mais de 12% das empresas dos Estados Unidos da América em 1980, mas em 2012 eram só 8%. Além disso, as startups passaram de fornecer 4% de todos os empregos nesse mesmo período para 2% mais de 3 décadas depois. Segundo a Brookings Institution, os ultra-ricos não obtêm renda com empregos como a maioria das pessoas. O topo de 0,01% ganha 82% de sua renda com investimentos e negócios, sendo quase 60% apenas de investimentos. Enquanto isso, no topo de 0,01%, obteve 88% da renda de investimentos e negócios, sendo mais de 70,44% só de investimentos. Sabe, como o investimento que você não tem dinheiro para fazer e os negócios que você não tem dinheiro para começar. Por isso, 80% das famílias da base receberam só 7% de sua renda dessas fontes. E parte do motivo pelo qual os ultra-ricos continuam ultra-ricos é porque salários altos são tributados de forma diferente dos ganhos de capital, ou seja, o lucro que você obtém de um investimento. O Instituto Brookings destaca que as maiores alíquotas de imposto de renda sobre salários passam de 40%, enquanto a renda empresarial é tributada a no máximo 30%.
Dividendos e ganhos de capital têm tributação inferior a 25%. Isso quer dizer que, ao conseguir um emprego muito bem pago, provavelmente entregará quase metade da renda em impostos. Mas se você for super rico, com vários investimentos, o governo está vendo menos de um quarto disso. Isso permite que você mantenha seu status entre os 0,01% do topo, enquanto todos ao seu redor tentam em vão subir na vida. Ganhos de capital e retornos de imóveis, ações e investimentos são ótimos para construir riqueza, mas geralmente só acessíveis para quem já tem dinheiro, pois dinheiro gera dinheiro. A alternativa é investir desde cedo para alcançar esses retornos, mas é preciso começar muito jovem, o que será quase impossível. Especialistas analisaram dados da Noruega e descobriram que os lares mais ricos, o 0,1%, já eram ricos na casa dos 20 anos. Mais importante, investiram muito em ações e pouparam boa parte da renda. Você, por outro lado, está preso pagando aluguel, contas, comida e seu carro, sobrando, se tiver sorte, algumas centenas de reais para sair algumas noites com os amigos e comprar uma ou duas camisas novas. Segundo a Atlantic, quem ganha mais de 150 mil por ano fica com cerca de 40% da renda após impostos e necessidades básicas como moradia, comida e transporte. Não acontece só com você. Quem ganha menos costuma ter só cerca de 15% do salário, já pequeno, para cobrir tudo mesmo em um mês bom. No entanto, isso desconsidera despesas como saúde e educação. Depois que esses custos são cobertos, os americanos mais pobres já gastaram 98% de sua renda. Isso resta apenas $367 para outras despesas, cerca de $1 por dia. Provavelmente esse dinheiro não será investido em fundo mútuo. E mesmo que, de alguma forma, eles conseguissem juntar dinheiro suficiente para conversar com um consultor financeiro, a triste verdade é que a maioria dos consultores e empresas não teria interesse em atendê-los. Relatório do Grupo de Educação Financeira revela que a maioria dos consultores financeiros não se interessa por clientes com poucos recursos. Michael E. Kitches, diretor de pesquisa do Grupo Pinnacle, concorda e destaca que investidores não afluentes não geram retorno suficiente para justificar o tempo investido. Para muitos consultores, o retorno não compensa o esforço. Ou, como afirma o relatório, a dura verdade é que os consultores financeiros, para atender os não afluentes, teriam que aceitar uma redução salarial substancial. Sem contar que os consultores financeiros ganham uma boa quantia e, por isso, tendem a circular em meios ricos, onde podem encontrar clientes em potencial. Se você não ganha bem acima dos 6 dígitos, é menos provável encontrar pessoas assim, pois geralmente estão fora da sua rede. Mesmo superando obstáculos financeiros e de conexões, vir de um contexto onde investir não fazia parte da realidade já é uma barreira. Amos Nabler, doutor em finanças comportamentais e neuroeconomia, chama isso de aversão à complexidade. Um medo de investir caso nunca tenha feito isso e não conheça o assunto. De acordo com ele, essa é a maior barreira para construir riqueza para pessoas que não estão no mercado ou que nunca investiram antes. Para aqueles que investem, começar mais tarde na vida, seja porque levou tempo para construir uma renda suficiente ou simplesmente por não saber como, torna muito menos provável que você construa uma riqueza significativa. Um artigo usa o exemplo de alguém investindo em uma carteira de aposentadoria com um retorno total anualizado de 8%. Se começar aos 20 anos investindo $200 mensais, essa pessoa acumulará $1.250.000 ao se aposentar. Se começar 5 anos depois, terá só $830.000. Mas 5 anos depois disso, $547.000. Claramente, ter renda disponível e conhecimento para começar a investir cedo faz toda a diferença. Isso deixa quem não nasceu em família rica em grande desvantagem. Sem contar que aquilo que todos dizem para você fazer para ganhar dinheiro na vida, conseguir um diploma universitário, faz com que muitos americanos comecem a vida profundamente endividados. A dívida média de empréstimo estudantil federal é de cerca de $38.000. Se você estudar em uma escola de elite sem ajuda financeira, ou precisar de um diploma avançado para profissões como direito ou medicina, perceberá que o custo pode ser bem maior. A dívida estudantil é um grande obstáculo para a capacidade de alguém construir seu patrimônio pessoal, já que você começa sua vida profissional não no zero, mas em um valor negativo.
As altas taxas de juros da dívida estudantil fazem com que planos de pagamento baixos quase não diminuam o saldo devido. Todo o dinheiro cobre só os juros, já que a taxa federal atual é de 6,39% e não o valor principal do empréstimo. O jornalista David Dennis Jr. decidiu não pagar seus empréstimos. Os $80 mil que ele acumulou na escola virarão 200 mil em pagamentos devido à taxa de juros de 8% e ao prazo do plano. Usar todo o dinheiro extra para dívidas impede que você economize para investir em ativos, especialmente no que antes ajudava a maioria das famílias americanas a construir riqueza, a casa. Agora, o contraponto geralmente levantado pelos mais velhos é algo como: eu comprei minha primeira casa quando tinha 26 anos trabalhando como garçom. Por que você não consegue? Mas as coisas realmente não são tão fáceis para os millennials e a geração Z, que estão tentando conquistar a casa própria na economia de hoje. Em 1984, a renda anual média das famílias nos Estados Unidos da América era pouco mais de $22.400, enquanto o preço médio de venda de uma casa era de $78.200. Uma casa média custava cerca de 3,5 vezes a renda familiar. Em 2022, a renda familiar média era de quase $74.600 por ano, enquanto o preço médio de uma casa era de $433.100, ou seja, 5,8 vezes a renda média anual da família. Segundo regras de renda usadas por muitos corretores, desde 2022 uma família americana precisa ganhar mais de $100 mil para comprar uma casa média em sua cidade. Em grandes cidades, precisarão ganhar de 3 a 4 vezes mais. Isso ocorre em parte pela falta de moradias. Em 2022, os Estados Unidos da América tinham mais de 3 milhões de casas, a menos do que a demanda dos compradores. Por isso, navegar no Zillow virou a versão millennial de ler romances de fantasia. A escassez resulta de vários fatores. Falta mão de obra para construções, políticas "not in my backyard" impedem novas obras em bairros, e o alto custo dos materiais decorre de choques nas cadeias globais e inflação. O aumento das taxas de juros não ajudou em nada. Depois de mais de 2 décadas de taxas de juros relativamente baixas em hipotecas, as taxas foram elevadas para combater a inflação causada pelos esforços de alívio durante a pandemia. As taxas de hipotecas fixas de 30 anos estão em cerca de 6,76%, quase o dobro do valor de 2016. Isso significa que as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar uma casa, pois pagam juros mais altos nas hipotecas. Boomers e geração X, que normalmente reduziriam o tamanho da casa, têm menos chances de adquirir um novo imóvel caro com juros altos. Assim, permanecem em suas casas quitadas, fora do mercado, agravando a escassez de moradias. A incapacidade das pessoas de comprar uma casa e investir em um imóvel que vai valorizar tem um grande impacto em quanto patrimônio você pode construir ao longo da vida e em quanto patrimônio seus filhos e netos podem construir. Ter uma casa facilita a construção de patrimônio, pois permite usar o imóvel como garantia em empréstimos para investir ou empreender. Segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, até 2023 proprietários de classe média acumularam dólares dos Estados Unidos, 122.100, em patrimônio com valorização média de 68% nos imóveis desde 2012. Lawrence Yun, economista-chefe da Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, afirma que a hipoteca funciona como poupança forçada e permite aos proprietários ter um patrimônio 40 vezes maior que o de inquilinos. Enquanto isso, o potencial dos inquilinos para construir um caminho rumo à casa própria está se tornando cada vez mais sombrio. Em 2022, inquilinos nos Estados Unidos da América gastaram em média 30% da renda com aluguel, um recorde que seguiu crescendo. Segundo o Banco Bremer, a diferença de riqueza entre proprietários e inquilinos aumentou 70% nas últimas 3 décadas. Agora, pessoas que nasceram ricas têm uma vantagem óbvia quando se trata de ficarem ricas também: dinheiro. Mas nascer em família rica traz ainda mais vantagens. Iniciando pela educação financeira, filhos de ricos costumam acompanhar reuniões financeiras dos pais, administrar pequenas carteiras e receber juros e dividendos cedo. Eles aprendem desde cedo
sobre instrumentos financeiros e brechas que ajudam a acumular riqueza, o que pode explicar por que 58% dos americanos que ganham mais de US$ 100 mil são financeiramente alfabetizados. Por outro lado, a alfabetização financeira entre a população em geral está em seu nível mais baixo de todos os tempos. E sem uma equipe de gerentes de negócios, consultores e advogados para dizer à maioria das pessoas o que fazer e como planejar seu futuro financeiro, quem pode culpá-las? Por isso, só 28% dos americanos com renda abaixo de US$ 25 mil são financeiramente alfabetizados. Afinal, a maioria das escolas não ensina educação financeira no ensino médio. A maioria das pessoas que se formam na faculdade nem consegue explicar completamente como funcionam hipotecas ou contas de aposentadoria individual, IRAs. A geração Z tem a menor alfabetização financeira, com só 38% sabendo algo sobre investimentos. Não saber o que faz é um grande problema. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial revelou que 40% das pessoas com dinheiro para investir não o fazem por não saberem como. 70% dos entrevistados disseram que investiriam mais com melhor educação financeira. Países ricos usam educação financeira para preparar filhos para a vida e construir o histórico de crédito deles. Uma pesquisa de 2019 feita pelo creditcards.com descobriu que 8% dos 1.500 pais americanos entrevistados adicionaram seus filhos como usuários autorizados em seus cartões de crédito. Isso foi para burlar o sistema e ajudar a criar seu histórico de crédito. Muitas crianças desconheciam estar nos cartões dos pais, mas ainda assim tinham boa pontuação sendo construída. Esses pais também podem coassinar empréstimos com os filhos, enquanto outros ainda tentam subir a pontuação para mais de 600. Isso se chama piggybacking, quando alguém usa o crédito de quem já tem boa pontuação para melhorar a sua própria. Segundo a economista Ingrid Tal, o sistema de pontuação de crédito geralmente favorece consumidores de origens privilegiadas, famílias de alta renda e bairros majoritariamente brancos. Por outro lado, para pessoas sem riqueza ou bens, construir crédito pode ser um campo minado. É quase impossível conseguir cartões de crédito com limite razoável. Alugar um apartamento decente se torna uma batalha difícil. Se conseguir um cartão de crédito, terá taxas de juros bem maiores que quem tem bom histórico, pois é visto como mais arriscado. Se não pagar o valor total em algum mês, você será mais penalizado que quem tem mais dinheiro e bom score de crédito. Em resumo, você é penalizado por ser pobre. Filhos de ricos ainda têm vantagem ao acesso à melhor educação desde cedo, facilitando alcançar riqueza. Segundo o Banco Mundial, há uma relação clara entre educação e renda no mundo. Cada ano de ensino fundamental e médio eleva a renda futura em cerca de 9,1%. Em muitos países, especialmente ricos como os Estados Unidos, o retorno da educação não é igual para todos. O New York Times revelou que alunos da 6ª série dos distritos mais ricos estão 4 séries adiantados em relação aos dos distritos mais pobres. Ao chegar ao ensino fundamental 2, a riqueza do seu bairro já define se você avança ou fica para trás. É difícil compensar essa diferença depois. O Centro de Pesquisa em Política Econômica analisou a renda entre gerações e concluiu que o principal fator para a persistência da renda entre gerações são as diferenças nos investimentos recebidos durante a infância, o que posteriormente leva a uma melhora na cognição e mais anos dedicados à educação. Pessoas de famílias ricas têm outra vantagem: acesso às melhores universidades do mundo. Obter diploma universitário comum hoje pode não impactar tanto a renda e ainda gerar dívidas, mas um diploma de universidade de elite quase sempre faz diferença. Menos de 1% dos universitários americanos estudará em uma das 12 universidades mais elitizadas, as 8 da Ivy League, Stanford, Duke, Massachusetts Institute of Technology e Universidade de Chicago. 12% dos CEOs da Fortune 500 são ex-alunos dessas instituições e 13% do topo dos mais ricos têm diplomas delas. E não é só porque os ricos tiram notas melhores. Apesar de mais recursos, apoio e acesso a tutores ajudarem, o grupo Opportunity Insights de Harvard mostrou que candidatos com a mesma pontuação no Scholastic Assessment Test ou American College Test
mas vindos do 1% mais rico tinham 34% mais chances de serem admitidos que a média. Os do topo de 0,1% tinham o dobro de chance de admissão que o candidato médio. Embora o estudo não tenha explicado completamente a diferença nas admissões, ele apontou para fatores como candidatos legados, filhos de ex-alunos da instituição e o desejo das universidades de criar relações com potenciais grandes doadores. Especialistas apontam que o viés subconsciente de ver candidatos ricos como mais adequados também pode influenciar. Outro fator é o fato de que crianças ricas tinham mais dinheiro e apoio para atividades extracurriculares e outras distinções que poderiam impressionar as comissões de admissão. Mas, de qualquer forma, as políticas de admissão universitária agiam como ação afirmativa para filhos do 1%, cujos pais ganham mais de $611 mil por ano. O mais deprimente para quem vem de classe média e alta é que esse processo de admissão desigual não os beneficia em nada. Na verdade, o oposto ocorre. Crianças de classe média e alta tinham menos chances de entrar em universidades de elite do que a média dos candidatos. Crianças das famílias mais pobres, na verdade, tinham mais chances de serem admitidas do que o candidato médio, mas isso só acontecia porque tão poucos se inscreviam em primeiro lugar. A maioria nunca pôde montar candidatura competitiva. Muitos estudantes qualificados de baixa renda não tinham confiança para se inscrever e, principalmente, enfrentavam o alto custo da universidade, que exclui diversas famílias trabalhadoras e de baixa renda antes mesmo do início do processo. Essas universidades são mais caras que seu salário. A anuidade de Harvard para 2025-2026, com alojamento e alimentação, chega a quase $87 mil. Então, supondo que esse valor não mude durante os 4 anos em que você estiver estudando, isso significa que você vai dever mais de $347.700 para a universidade, ou melhor, para a empresa de empréstimo estudantil que está te extorquindo para que você possa estudar na universidade. Mas não conte que a sua mensalidade não vai mudar. Em 2015, a mensalidade de Harvard com alojamento e alimentação era de $58.600. Isso é um aumento de quase $30 mil na mensalidade anual em 10 anos. Crianças ricas têm grande vantagem pelas redes interpessoais familiares e universidades de elite. Ir para uma universidade de elite absurdamente cara serve em grande parte para acessar a rede de ex-alunos bem-sucedidos e conseguir um emprego com facilidade. Um artigo no Science Direct analisou a literatura sobre o tema do networking em universidades de elite. O estudo mostrou que redes institucionais de ensino superior frequentemente ignoradas têm papel importante em conectar graduados ao mercado de trabalho. Essas redes são poderosas porque, segundo a CNBC, 80% dos empregos são preenchidos por conexões pessoais e profissionais. Na verdade, 70% de todos os empregos nem sequer são divulgados publicamente, então você praticamente só consegue ser contratado para eles através de networking. As conexões são fundamentais para a vida e o sucesso futuro. Um estudo publicado na revista Nature descobriu que crianças pobres com amigos ricos conseguiram obter uma renda média, mais tarde na vida, 20% maior do que crianças da mesma classe socioeconômica sem amigos ricos. Está claro que a crença de que enriquecer depende só de inteligência ou esforço está caindo por terra no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, onde essa ideia foi mais promovida. Isso reflete o forte declínio da mobilidade social nos Estados Unidos da América. O centro de pesquisa apartidário Opportunity Insights revelou que mais de 90% das crianças nascidas em 1940 ganhavam mais que seus pais, mas para as nascidas em meados dos anos 1980, essa chance caiu para 50%. Hoje, a Brookings Institution descobriu que apenas 6% das crianças nascidas de pais com renda familiar na base da pirâmide conseguem chegar ao topo. Embora as oportunidades que as pessoas têm de subir na vida estejam geralmente diminuindo em todo o mundo desenvolvido, os Estados Unidos estão em uma situação especialmente ruim. Segundo a World Population Review, os Estados Unidos ficaram em 27º lugar em mobilidade social em 2020 entre Lituânia e Espanha. Dificilmente uma grande vitória para o lar do sonho americano,
O que isso significa na prática? Na Dinamarca, país com maior mobilidade social, quem nasce em família de baixa renda leva em média 2 gerações para atingir a renda média. Nos Estados Unidos leva 5 gerações. Em vez do seu neto se dar bem, talvez só o seu tataraneto consiga chegar lá. E não é só difícil chegar ao topo. Também é difícil para os mais ricos caírem para o nível mais baixo. O Fórum Econômico Mundial constatou que, entre os 25% mais ricos dos Estados Unidos da América, menos de 10% tinham pais de baixa renda, já quase metade deles tinha pais com renda bem alta. Tanto as estatísticas quanto exemplos da vida real mostram que ficar rico não é apenas uma questão de disciplina ou trabalho duro. Trata-se de acesso à riqueza, crédito, ativos e conexões. Para muitos, conquistar riqueza nunca foi algo acessível, além de ser um grande desafio. Se acha que bilionários têm tudo, espere conhecer o homem mais rico da história ou assista a este vídeo.